O presidente Biden conversou por telefone agora há pouco com o presidente Xi para falar a respeito das relações entre Estados Unidos e China. E as notícias são bastante preocupantes. A mídia oficial chinesa relatou que o presidente Xi comunicou ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que os chineses entendem que a visita potencial de Nancy Pelosi a Taiwan pode ser entendida como uma provocação. E ele diz o seguinte: não brinquem com fogo, vocês poderão ter surpresas muito negativas. Isso em meio a uma situação que inclusive foi objeto de uma postagem nossa no Telegram, ainda nesta madrugada, de exercícios militares que Taiwan está levando a cabo em ações combinadas da sua força aérea e de suas forças navais, inclusive com a presença da sua presidente em meio a estas manifestações. São manifestações, são mobilizações de grande envergadura que acontecem em meio a esse aumento de tensões na região do Estreito de Taiwan, no Mar do Sul da China. Ontem nós recebemos a informação que um grupo, uma frota naval dos Estados Unidos, capitaneada pelo porta-aviões Ronald Reagan, se dirige à região, está se dirigindo à região. E, nesse contexto, as coisas são imprevisíveis. Hoje pela manhã, alguns veículos disseram que a invasão de um drone chinês da República Popular da China no espaço aéreo de Taiwan teria provocado a resposta de disparos de mísseis de fogo terra-ar por parte dos taiwaneses. É uma escalada sem precedentes. Eu diria que é uma escalada basicamente muito mais séria do que aquela que nós tivemos na década de 90 do século passado. Por quê? Porque hoje você tem um conflito na Ucrânia, hoje você tem uma mobilização de uma aliança sino-russa muito mais clara em relação a especulações anteriores. Anteriormente se especulava que os chineses e os russos poderiam, de alguma forma, apesar de diferenças históricas, criar mecanismos de interação, pactos que pudessem se contrapor à força da OTAN, à força das alianças que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha capitaneiam. Mas dessa feita, essa aliança existe de uma forma muito mais clara, com declarações das diplomacias, com visitas recíprocas, com tratados. Lá em 4 de fevereiro, o presidente Putin foi a Pequim visitar o presidente Xi e eles estipularam, inclusive no curso desse conflito na Ucrânia, por mais de uma oportunidade, os chineses disseram entender as causas dos russos, os chineses que são muito cautelosos em relação a qualquer tipo de comentário, principalmente no que diz respeito a conflitos que não digam diretamente respeito aos seus interesses, por mais que sejam situações de aliados. Essa situação, ela é perigosa, porque também já provoca manifestações do líder norte-coreano. O líder norte-coreano, nesse momento, tem uma posição de alerta. Inclusive, ontem ele foi à televisão para dizer que as forças de dissuasão nuclear do país estariam em prontidão caso a Coreia do Sul tente, juntamente com os Estados Unidos, qualquer tipo de aventura. Na Coreia do Sul, o presidente recém-eleito, ele tem dito o seguinte, que a posição do seu governo é de não negociar com o vizinho do norte. E isso tem provocado uma série de especulações, inclusive dando conta de que possíveis ataques preventivos pudessem ser tentados pelos sul-coreanos e pelos Estados Unidos, o que repercutiria de maneira muito perigosa, uma vez que a gente sabe que a Coreia do Norte é uma potência nuclear já assumida, se não reconhecida pelo aspecto do direito internacional, já assume a posse, já fez testes nucleares, já mostrou sua capacidade no sentido de colocar essa questão do poder dissuasório de maneira bastante clara e bastante objetiva. Então é uma situação perigosa, porque envolve atores nucleares, a China, os Estados Unidos, a Coreia do Norte, envolve também os interesses da Coreia do Sul, do Japão. A gente sabe que a Coreia do Sul e Taiwan, bem como o Japão também, são muito dependentes das ações dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha no sentido de assegurar a defesa de seus territórios em relação a vizinhos e a inimigos que são nucleares. Mas sabemos também que há uma desproporção tremenda de força da China em relação a Taiwan no contexto atual. Nós estamos tratando de uma situação que vem em concorrência com a situação que efetivamente aflige a questão da Ucrânia. Mauro, boa tarde. Em relação ao Irã, a gente sabe que o JCPOA está parado, a gente sabe que há muita especulação sobre o fato deles estarem ou não, terem ou não o armamento nuclear, estarem ou não no curso de construir. Há inclusive contradições por parte da própria inteligência dos Estados Unidos, que ora diz que sim, ora diz que não.
mas a gente observa também com bastante cautela. O ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, ele disse o seguinte, que o tempo de atacar o Irã já passou, uma vez que qualquer tipo de ataque ao Irã hoje teria uma relação bastante onerosa também para o Estado de Israel, segundo comentários feitos pelo ex-primeiro-ministro general do exército israelense, Ehud Barak, que tem uma experiência militar bastante grande, bastante conhecimento em relação também a informações provavelmente de inteligência que os israelenses tenham a essa altura. Então você tem a Rússia, o Irã, a China, a Coreia do Norte, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, atores envolvidos, quase todos eles, com exceção do Irã, reconhecidamente nucleares, se não sob o ponto de vista do direito internacional, pelo aspecto de deterem o armamento. E esta fala, essa conversa do presidente Biden com o Xi, eu acho que longe de provocar uma distensão, o Biden disse que os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um país independente, né, para tentar, de alguma forma, amenizar, pelo menos a nível de palavras, o ânimo contrário do governo chinês. Só que o governo chinês entende que se vocês não reconhecem a independência de Taiwan, por que vocês enviam frotas para cá? Por que vocês estimulam Taiwan a praticar exercícios militares grandes no momento de tensão? Por que vocês, nesse momento, estariam cogitando a visita da Nancy Pelosi a Taipei? Então, quer dizer, é todo um contexto que eu acho que, pela reação oficial da mídia chinesa, a gente pode pensar que agravou ainda mais as coisas, essa conversa entre os dois presidentes. Porque os chineses foram comentando esta conversa para a mídia oficial, dizer que o Xi deu recado ao Biden. Olha, vocês estão brincando com fogo, vocês poderão ter surpresas muito desagradáveis se insistirem em brincar com fogo, vão acabar se queimando. E eu acho que, longe de provocar qualquer tipo de distensão, as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Ainda lembrando que o presidente Biden teria uma agenda de advertir a China em relação à sua proximidade com a Rússia, o que ele já tentou em março, e a gente sabe que também teve muito pouca repercussão a nível prático. Os chineses, vez ou outra, eles falam na necessidade de conversas diretas entre a Rússia e a Ucrânia para estabelecimento de cessar-fogo, vem a coisa com muita preocupação.